Então vamos lá, né? Eu estava dizendo para vocês que o fato de Spinoza afirmar essa existência de Deus em todas as coisas trouxe para Spinoza uma forte objeção e também uma conotação de ateu, né? Os seus pares, os seus próximos o consideravam um ateu. Bom, alguns vão dizer que não, né? Até porque a obra de Spinoza, ela trata de Deus do início ao fim. Deus é substância, mas Deus também é causa de si mesmo. É outra coisa que eu quero, né, deixar clara aqui para vocês, né? Deus é causa de si, é causa primeira. Então não posso dizer que um indivíduo que se debruça sobre a existência de Deus e defender a existência de Deus seja um ateu, certo? Então esse ateísmo é dado devido à complexidade da sua obra e também às críticas em que ele faz aos teólogos do seu tempo, né? Para Spinoza, Deus, ele é claramente e facilmente compreendido pela razão. E outra coisa que a Spinoza também faz de uma forma muito interessante é a sua defesa à religião, ao mesmo tempo que ele, como eu disse para vocês, faz críticas à teologia. Para ele, a teologia é uma complexidade de coisa cujo interesse não está em Deus. A finalidade não é Deus, é o domínio dos homens. Então, para ele, a teologia é simplesmente uma força no qual os líderes exercem sobre os fiéis, enquanto que a religião é algo que de fato liga o homem a Deus, e isso é muito simples, segundo ele, né? Por quê? Porque pelo fato de compreender que Deus existe, que ele é causa de si e causa de todas as outras coisas, tá? E ele é causa necessária, certo? Então Deus é uma causa necessária, ao mesmo tempo em que Deus é amor. Deus é amor aos outros. Mas há uma implicação também muito particular aí. Porque quando Spinoza diz que Deus são todas as coisas, Deus não é só amor. Ao mesmo tempo em que a percepção de Deus pode ser, né, demonstrada, vivenciada, experimentada em situações prazerosas, harmoniosas, ao contrário acontece. Então, Deus também é alguém que se manifesta no horrendo, na violência, no que não é belo. Então, essa contradição, como os teólogos anteriores, né, haviam afirmado, Deus é belo, Deus é amor em si mesmo, é o bem em si, é a felicidade em si. Como esse ser pode em algum momento compartilhar aquilo que é o oposto da felicidade, o oposto da beleza, o oposto do amor? Então isso é incompreensível para os contemporâneos de Spinoza. E Spinoza, então, ele decide se retirar, né? E é por isso que quando ele é excomungado ali da igreja, ele diz, né? Ele não é mais Baruch Spinoza, ele é Benedito Spinoza, o homem sem superstição, porque ele percebia que entre aqueles clérigos, né, o que mais tinha era superstição, heresia e também um pouquinho de hipocrisia, né?
E Spinoza não conseguia conceber Deus dessa forma. Então, a forma que nós podemos aqui, né, resumir essa concepção divina de Deus é uma interessante entrevista em determinado momento do Einstein. Foi perguntado para ele, né? As pessoas sempre acham que um químico, um físico, um filósofo, né, tem certa dificuldade com a ideia de Deus, com Deus. Então foi perguntado para o Einstein se ele acreditava em Deus. Aí ele respondeu: acredito no Deus de Spinoza, um Deus que se manifesta na harmonia de tudo que existe, e não num Deus que preocupa com o destino e ações dos homens. Então, uma outra característica desse Deus spinozano é que ele não se pauta na graça. Por quê? Porque figuras como demônio, vida após a morte, pecado, redenção, são coisas que para Spinoza não existe. Né? Então, isso para os cristãos do século XVII, ainda hoje, né, é algo muito complicado de poder compreender. Então, o que Spinoza faz é seguir com o seu trabalho, mas sem o apoio da igreja, certo? Dos judeus especificamente. O que Spinoza nos traz aí? Ele vai propor, né, uma forma de compreensão de Deus como causa primeira, mas ao mesmo tempo também como algo próprio no ser humano, no próprio homem. Deus está no homem. E isso faz com que nós possamos pensar o dualismo que foi proposto por Descartes, em que Spinoza até certo ponto foi influenciado, seja posto de maneira diferente. Então é isso que a gente vai ver agora no próximo vídeo.